Boa noite, graça e paz, irmãos. Como é bom podermos voltar mais uma vez a fazer o culto aqui. Nós estamos nos aproximando do dia que vamos abrir a igreja e que bom que o Senhor tem nos sustentado, que bom que o Senhor tem nos fortalecido. Espero que o Senhor esteja fazendo isso na sua vida também. Eu creio assim. E vamos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus com algumas canções. Essa primeira canção que nós vamos cantar, ela diz: é de coração tudo o que eu fizer. E aí o salmista no Salmo 9, 1 e 2, ele diz: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o meu coração e cantarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Que isso seja uma realidade na minha e na sua vida, irmão. Que a gente possa louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, que Ele tem feito na nossa comunidade, que Ele tem feito o mover dEle, o agir dEle em nós. Então que a gente possa cantar, é de coração, tudo o que eu fizer. Assim como o salmista disse, que em todas as circunstâncias a gente possa louvar ao nosso Deus, com aquilo que está em nós, com aquilo que nós somos. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. De coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Essa música que nós vamos cantar agora é uma música nova.
Vou ensinar o refrão daqui a pouco a vocês. Mas lá em 1 Crônicas 29, 11 a 13 diz assim: Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. E na oração do Pai Nosso, Jesus diz que o reino é dele, o poder é dele e a glória é dele. E continuando em Crônicas, diz que também toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, e louvamos o teu nome glorioso. E aí, essa parte de Crônicas 12, diz exatamente aquilo que Jesus falou na sua oração, na oração do Pai Nosso. E essa música, ela fala sobre isso, o Rei da Glória. A gente vai ensinar o refrão. O refrão é assim, ó. O que é que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. É só isso. O que é que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo reentrar. Ergam-se as nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. Que os nossos corações estejam rendidos no Senhor, irmão. Cantemos com bastante alegria.
Precisamos estar com os nossos olhos espirituais e os nossos corações abertos e focados naquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa se fazer presente, irmão. Que a gente possa sentir a presença do nosso Deus. Que os nossos olhos estejam sensíveis àquilo que o Senhor já tem falado. A Bíblia diz que a criação proclama a glória de Deus. E muita gente ainda vive cega e não consegue ver esse Deus que nos ama. Um Deus que fez tudo isso para nós e a gente destrói, a gente joga lixo no chão, a gente mata uns aos outros. Deus nos chamou para isso, que a gente tenha os nossos olhos espirituais abertos, que cada batida do nosso coração seja para buscar. A Bíblia diz que busque o Senhor e você vai encontrar Ele. Que a gente possa buscar o Senhor todos os dias, que a gente tenha esse anseio de buscar o Senhor. Abra os olhos dos nossos corações, Senhor. Nós queremos Te ver. Que esse seja também o desejo do nosso coração. Cada dia mais buscar ver ao Senhor, buscar conhecê-lo. A Bíblia diz que a gente erra porque a gente não conhece a palavra de Deus. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ter a nossa fé forjada na palavra de Deus. A gente precisa, irmão. A gente precisa conhecer esse Deus que a gente canta. Esse Deus que a gente fala que Ele existe. A gente precisa conhecer. A gente às vezes quer anunciar Deus para todo mundo, mas a gente não conhece Ele. E a gente precisa conhecer esse Deus, que é majestoso, que é glorioso. A gente acabou de cantar a glória dEle, a majestade dEle. Mas será que a gente conhece Ele de verdade? Será que os nossos olhos estão focados, estão sensíveis para conhecer a Jesus? Conhecer esse Deus que nos ama? Então que a gente possa ter esse anseio no nosso coração. Buscar ver o Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo,
A cruz não foi suficiente para segurar Jesus Cristo. A morte não foi o final. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz. Aquele instrumento de morte nos traz vida, vida em Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, Todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
obrigado, Pai. Nós te rendemos graças. Nós te rendemos graças por tudo que Tu és. Obrigado, Pai, porque o Senhor insiste em nos amar, Senhor. Seja o Teu nome exaltado para todo sempre, Senhor. Seja o Teu nome exaltado para todo sempre, Senhor. Que a gente tenha esse desejo de Te conhecer, Senhor. Que essa chama não se apague no nosso coração, Senhor. Que o Senhor continue a nos falar no decorrer desse culto, Senhor. Abençoa agora, Pai, a vida do pastor Jades, da pastora Lídia, que vão trazer palavras, ó Pai, vinda do Teu coração, Senhor. Que essas palavras atinjam e alcancem o nosso coração, Senhor. Obrigado, ó Pai, para sempre exaltado, Senhor. Para sempre nós Te exaltamos, Senhor. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Boa noite, graça e paz. Espero que a sua família esteja bem, tudo esteja indo bem com você. Esse é o primeiro domingo de agosto, em meio à nossa quarentena, que de 40 não tem mais nada, né? Já passou 40 faz tempo, né? E agradecer a Deus por isso, né? Porque a gente, apesar desse tempo todo aí que a gente passou, a gente pôde chegar até aqui, né? E conseguir manter, né? Continuar buscando ao Senhor juntos aqui, né? Então eu quero convidar você a gente meditar um pouco mais na palavra de Deus, né? A gente pensou algumas coisas da palavra de Deus nas músicas que foram cantadas aqui, e agora a gente vai ter a bênção de poder estudar, né? De meditar um pouco mais na palavra de Deus. E aí quando foi nessa semana, no início da semana, bem no comecinho da semana, eu estava lendo o livro de Colossenses, né? E é um livro bem curtinho, e até eu achei interessante porque tem irmãos que têm lido, aproveitado para ler, fazer leituras bíblicas de livros, né? Então eu vi gente falando que leu Tito, que leu as cartas de João de novo, gente que já leu, tem jovem que ligou para mim mandando áudio, fazendo pergunta de texto. E é isso aí, vamos investir tempo aí na leitura. Hoje a gente vai até falar disso, o texto também fala disso. E aí o texto que veio na minha cabeça foi o finalzinho da carta aos Colossenses, no capítulo 4, do verso 2 até o verso 6. Colossenses 4, do 2 até o 6. Essa carta aqui de Paulo, ela é uma das cartas chamadas cartas da prisão, né? Paulo escreveu 4 cartas na prisão: carta aos Colossenses, carta aos Efésios, carta a Filemon e carta aos Filipenses. Todas essas 4 cartas foram escritas quando Paulo estava preso. E Paulo passou por isso 2 vezes, né? Ele passou pela prisão domiciliar, e aí esse aqui foi um desses casos. Por isso que você vê ele falando de Tíquico, né? Tíquico e Filemon estavam com ele nessa transição de pegar as cartas de Paulo e levar para a igreja. Então esse aqui foi um momento assim, Paulo escreveu quando estava lá na prisão. E aí é muito interessante você ler Colossenses, porque quando você pensa que alguém está preso e assim, a pessoa tem tudo para estar numa pior, né? Tem tudo para... O que é que essa pessoa vai ter a dizer estando preso? O que é que essa pessoa vai ter a dizer estando passando por um momento bem difícil? Quando você lê Colossenses, é uma carta de alegria, de ânimo. Se você terminou já o seu texto bíblico que você está estudando, leia Colossenses. 4 capítulos só, rapidinho você termina. Leia com calma, sem pressa. Dá para você ler nessa semana agora que vai começar. É uma carta muito, muito alegre, com diversas instruções
de Paulo para a igreja em momentos difíceis. Então, a gente vai meditar agora à noite no capítulo 4, do verso 2 até o verso 6, no finalzinho dessa carta, que diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo as oportunidades. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada irmão e irmã que está cultuando junto conosco aí na sua casa, junto com a sua família. Abençoa aqueles que estão nos assistindo que também ainda não te conhecem, que eles venham a ter essa bênção de poder ouvir falar do Senhor e ter o interesse de se tornarem um seguidor e uma seguidora do Senhor. Aqueles que já têm nos acompanhado, que o Senhor continue fortalecendo os nossos corações nesse momento tão difícil, tão desafiador. Perdoa os nossos pecados, abençoa cada um de nós nessa semana que está começando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, né? Que coisa, né? Paulo fala então nessa carta, ele fala sobre ação de graças, ele começa falando sobre ação de graças, fala sobre o seu trabalho pela igreja, fala sobre Cristo e fala sobre santidade. E aí Paulo, e sobre responsabilidade social da igreja. É muito interessante isso. E aí, no capítulo 4, ele faz uma amarração, ele fecha tudo que disse com essas instruções aqui finais. Essas são as últimas instruções antes de Paulo mandar as saudações dele aqui aos Colossenses. Então Paulo começa dizendo: dediquem-se à oração. Eu não sei o que você pensa sobre oração. Eu não sei o que você considera que é oração, né? A Bíblia fala que Jesus orou, a Bíblia demonstra que Jesus orou constantemente. A gente vê Jesus de manhã cedo orando, a gente vê Jesus no final do dia orando, né? Inclusive aqueles momentos em que a gente vê que até os discípulos estão tão cansados que eles dormem enquanto Jesus está orando, e isso não acontece só uma vez, né? Acontece mais de uma vez. Então, pense comigo, se Jesus orou, né? Se Jesus sentiu a necessidade de orar, dizer ou sermos lembrados que a gente precisa ter uma vida de oração, não é óbvio, né? Parece óbvio, mas tem certas coisas que são óbvias que a gente precisa lembrar e que a Bíblia lembra a gente o tempo todo. Lá na Cristolândia essa semana, a gente estava ouvindo um pastor lá do Rio falar, e aí ele é ex-dependente químico, né? E ele estava dizendo o seguinte: olha, ou você tem o BO na sua vida, ou você vai ter um BO. Aí eu cheguei, Lídia, nessa hora, estava assistindo a palestra pelo vídeo, né? Eu disse: como é? Ou você faz o BO, ou você vai ter um BO. Aí ele contou que ele viveu na igreja durante muito tempo, foi criado na igreja, e aos 17 anos ele se afastou da igreja, e ele viveu essa coisa de vida louca, assim, sem limite, e se afastou muito de Deus. Palavras dele. E aí ele lembra exatamente, faz a ilustração do BO, do primeiro BO, dizendo o seguinte: que o BO é Bíblia e oração. Que Bíblia e oração não é um negócio para você dizer assim: olha como eu sou espiritual, porque eu leio a Bíblia, porque você ora. Bíblia e oração é uma questão de sobrevivência. É o que pode fazer a diferença entre você desistir de coisas que às vezes a gente pensa em desistir,
de você tomar uma decisão muito ruim que vai destruir você, de você tomar uma decisão no campo dos negócios, na vida profissional, no seu relacionamento, o que pode fazer a diferença positiva entre você tomar uma decisão ruim e vivenciar um momento ruim, é exatamente você ter esse momento de Bíblia e de oração. E aí o texto destaca a questão da oração, né? Quarta-feira agora a gente estava falando sobre João 17. A pastora Lídia trouxe uma reflexão na semana anterior, né, 15 dias atrás, em que Jesus orava ali em João 17 por si, até o verso 8, do verso 9 até o verso 16, Jesus ora pelos discípulos, e aí nessa semana agora, na quarta-feira, Jesus ora por nós, que haveríamos de nos converter. E se você for ver onde aquele texto está na Bíblia, você vai ver que estava exatamente na noite em que Jesus ia ser preso. Logo depois daquela oração que Jesus faz, que ele pede a Deus, ele pede por si, ele pede pelos discípulos, ele pede por mim, por você, ele foi preso. Jesus não ora, não parece orar porque é uma questão estética, não. Jesus ora como alguém que está sem conseguir respirar e precisa de ar para respirar. Oração não é só um diálogo, oração é um lugar. O Martinho Lutero que diz isso, né? Que às vezes isso tem até na porta do meu quarto lá em casa, que às vezes a gente é levado para um lugar chamado oração, e que a gente é levado a esse lugar porque não há nenhum outro lugar para onde a gente possa ir que interrompa o fluxo daquelas coisas que estão vindo na nossa cabeça. Por isso que quando a gente para orar, quando a gente encontra um tempo, a hora de manhã, e eu quero continuar incentivando a você, talvez você seja muito acelerado. Nós somos uma sociedade acelerada, todos nós, né? Muito acelerado. Ontem eu estava falando com Carol de noite, eu estava procurando de novo no celular o aplicativo que mede o tempo de uso no celular para eu checar esse negócio. E aí eu estava olhando e disse assim, meu Deus, quanto tempo eu usei com isso, com aquilo, né? Em reunião, nisso, naquilo outro, em lazer e tal, em leitura. E aí eu vejo que a gente gasta o dia todo com muitas coisas. A qualidade como a gente vai reagir nessas muitas coisas tem a ver com o tempo que a gente investe em oração. O fluxo de pensamentos que às vezes são extremamente pessimistas, eles podem ser interrompidos em momentos de oração. Eu lembro que semana passada, essa semana que passou, eu tive um problema sério de uma rotina que eu estava fazendo no computador. E aí era um trabalho de 2 semanas e meia que eu estava concluindo já. E aí na fase final, o sistema que eu estava submetendo o trabalho não finalizava essa amarração. Aí eu olhei para a Carol e disse, rapaz, eu estou perdendo aqui 2 semanas e meia de trabalho. Você imagina aí 2 semanas e meia de trabalho, 3, 4 horas por dia, e chegar na hora de finalizar a coisa e você não conseguir. E aí eu lembro de ter pego o computador e ter ido para o quarto, e aí eu fechei a tampa, né, do computador, e cheguei no quarto, abri a tampa de novo. Na hora que eu abri, veio na cabeça aquela hora, eu disse, Senhor, eu não tenho nada mais que eu possa fazer com isso aqui. Então, se é isso mesmo que o Senhor quer que aconteça, se é para eu perder esse treco aí todo, então me ajude a lidar com isso. E essas conversas que a gente precisa ter, elas precisam ser constantes, porque Paulo aqui preso, alguém que gastou a vida toda e que foi preso por causa do Evangelho, ele disse isso aqui no texto. Ele entende que oração é uma oportunidade de fortalecer a alma, o espírito, para suportar as coisas que normalmente a gente não pode suportar. Então ele diz, se dedique à oração. Você sabe que a raiz dessa palavra se dedicar aqui é a mesma raiz que está dentro da rotina militar, que significa
uma atividade que você faz de maneira burocrática. É aquele negócio, faz. Você se acostuma a fazer. Às vezes até você não está com muito ânimo para fazer aquilo, mas você entende que é uma necessidade fazer aquilo. E vida de oração em Bíblia é assim. Muitas vezes eu achava muito chato decorar versículo bíblico, muito chato. Então às vezes tinha umas gincanas de decorar versículo bíblico, e aí eu dizia, lá vou eu decorar esse negócio, e a turma, aí tinha alguém que sempre levantava a Bíblia e dizia os versículos e tal, aí eu, poxa, que negócio, né? Se eu quero o versículo, eu vou lá na Bíblia e vejo. Hoje, depois que eu fui, você vai memorizando com a leitura também. Você vai vendo que esses versículos que você memorizou, eles surgem na hora que você precisa. Então, quando Paulo fala disso, a se dedicar à oração, né, insistentemente, é para que o nosso coração e a nossa mente sejam moldadas por uma realidade que não é a que a gente vê. Porque a gente é transportado para um lugar como se a gente estivesse sentando numa cadeira e conversando com Deus. E esse Deus, que é o absurdo dos absurdos, é o que criou tudo. Que loucura! Como diria minha avó, que doidice. Você senta com aquele que criou tudo para ter uma conversa, sem precisar pedir a secretário para marcar, sem precisar esperar. É na hora. Então Paulo está dizendo, se dedique a isso. E ele diz, estejam alertas e sejam agradecidos. E ao mesmo tempo, orem por nós. É como se Paulo aqui no final dessa carta, ele está dizendo assim, olha, preste atenção, não se distraia. Esteja alerta e seja grato. Sabe, o exercício da gratidão requer uma rotina de exercício. Eu e você, a gente tende a entrar nessa rotina em que as coisas vão se tornando comuns. E se a gente não tem cuidado, a gente se torna mal agradecido. É aquela pessoa que está lá, que talvez quando você está sempre lhe servindo de alguma maneira, está sempre me servindo de alguma maneira, já virou comum. Mas aí a gente não agradece, sabe? E aí Paulo está dizendo assim, tenha um coração agradecido, porque na hora que o nosso coração estiver passando por um momento difícil, é aí que vai se revelar qual é o peso das coisas para a gente. Se a gente vai ficar reclamando do que está faltando, ou se a gente vai agradecer pelo que tem. Você olha para a carta de Paulo aos Colossenses, e você vê Paulo agradecendo a carta toda. Ele diz muitas verdades, coisas muito difíceis de serem ouvidas. Mas você olha constantemente para Paulo, e até nos momentos em que ele revela coisas difíceis que aconteceram com ele, como a gente estudou em 2 Coríntios, que ele diz que as pessoas abandonaram ele, que no julgamento dele ninguém estava presente, mas ele não se detém nisso. Dá uma olhada aí agora ao seu redor na sua casa. Olhe para a sua casa. Olhe para o lugar onde você de noite deita e você descansa aí. Eu não sei se sua casa tem pingueira ou se não tem pingueira, mas se tem pingueira, você tem casa, você tem cama, você tem lugar. Talvez você não tenha colchão, mas você tem cama. Talvez você não tenha cama nem colchão, mas tem um lugar para reclinar a cabeça, sabe? Sempre tem alguma coisa para agradecer. Sempre. Então Paulo faz aqui esse desafio para mim e para você. Fique alerta e seja agradecido. Sabe por que é importante ficar alerta e ser agradecido? Porque também é fácil, quando as coisas ficarem comuns, elas ficarem mornas. Essa semana eu estava fazendo um negócio com fogo lá em casa, e aí assando uma carninha lá, e aí Emily estava do meu lado, né? E o carvão estava bem aceso, né? Logo naquele começo. E aí um carvão pulou, né? E aí eu olhei para Emily, né? Não foi, Mi? Se você está assistindo, você vai lembrar da hora que eu falei isso. Eu disse, ó, tá vendo, Mi? Tá vendo o carvão esfriando? É igual na nossa vida com Deus. Quando a gente se afasta
da igreja, quando a gente se afasta de buscar a Deus, a gente é igual aquele carvão que vai ficando frio e vai perdendo isso. Paulo está dizendo isso aqui. Paulo está dizendo, fique alerta. Paulo está dizendo, preste atenção para onde você está indo. Não é contigo não, cara. Paulo está dizendo aqui, para a gente ficar de olho nas coisas da vida mesmo, porque senão a gente se distrai. Eu tenho um chefe que ele diz assim, que às vezes tem pessoas que são como vassoura nova. Eu não sei se você já comprou a vassoura de piaçava, né? Você compra a vassoura de piaçava e ela, os cabelos, né, da vassoura, tá tudo novo. Aí você começa, tá com ela. Depois de um tempo, ela começa, né, a perder os cabelos, vai ficando igual seu pastor aqui. Vai perdendo os cabelos, quando você vê, não está mais funcionando do mesmo jeito. E tem gente que é assim, tem gente que é ótimo, na primeira semana de convertido, né, quer estar na igreja estudando a Bíblia todo dia, quer estar em todos os cultos, quer abrir a Bíblia e engolir a Bíblia. Aí Paulo está dizendo que se a gente não fica alerta, essas coisas vão esfriando, igual o carvão que eu falei para Emily. Está muito aceso, está pegando fogo, mas aí depois vai se afastando, aí vai esfriando, vai deixar para lá, deixa de querer estudar a Bíblia, deixa de querer orar o BO, que vai dar BO depois, né? O BO do Bíblia e oração, quando não tem, vira boletim de ocorrência, né? Que o pastor estava falando lá. Então Paulo está dizendo, fique alerta. Dá uma olhada na sua semana. Veja essa semana agora. De que maneira você tem buscado a Deus em primeiro lugar nessa semana, tendo esse lugar seu de oração, tendo esse momento seu. No PG aqui na quinta-feira dessa semana, a gente percebeu que aquele aplicativo YouVersion, eu até mostrei, a gente assistiu um vídeo lá em casa ontem com as meninas, e ele agora lançou vídeos para textos bíblicos. Muito bacana, você pega textos bíblicos assim da história de Jesus, por exemplo, João 11, que é Jesus ressuscitando Lázaro, que foi o texto que a gente estudou essa semana no PG, e aí tem um vídeo lá daquela parte do texto. E tem o vídeo de Jesus, a história de Jesus inteira baseada em Lucas, 2 horas de filme, no celular já, pronto. Faça isso, não só pela oportunidade de você ler, né, estimular a leitura é sempre bom, né, porque amplia o vocabulário, aquelas coisas todas, né, e de você colocar a palavra de Deus para dentro, mas assista o vídeo. A gente gasta muito tempo às vezes com coisas que não vão fortalecer a gente. Então vamos gastar tempo com oração, vamos gastar tempo com leitura da palavra. Então Paulo diz então no verso 3, ao mesmo tempo orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. O que é que Paulo está pedindo? O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ore para que Deus me dê uma oportunidade de continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. E veja, a gente recebeu o evangelho de Paulo estando preso. Paulo preso, continuou pregando e ainda pediu à igreja, olha, ore aí para que Deus abra uma oportunidade. É muito interessante que quando a gente vai para Filipenses, que também foi escrita na mesma prisão que Paulo escreve essa carta aqui, Paulo diz que a prisão dele, a gente já estudou esse livro, Paulo diz que a prisão dele serviu como oportunidade para que toda a guarda pretoriana ouvisse falar do evangelho. Eu acho que, eu não sei se é no capítulo 3, eu não lembro o capítulo, mas é em Filipenses. E aí Paulo diz assim, olha, é como se ele estivesse dizendo assim, eu agradeço a Deus, porque eu estando preso aqui, os guardas ouviram falar do evangelho. Paulo está preocupado com o evangelho, a cabeça de Paulo circula no evangelho, a vida de Paulo circula no evangelho. E aí eu preciso perguntar a você, o que é que ocupa as conversas da gente? Nossas postagens na internet, no Facebook, no Instagram, elas têm o que do evangelho? Eu não estou falando de postar texto bíblico, né?
Postar texto bíblico é bacana, é uma coisa que eu acho legal. Mas às vezes você tem uma postagem que você faz que não tem um texto bíblico, mas também é do Evangelho. Tudo bem. Mas o convite aqui de Paulo, então, é que Paulo pede que a igreja ore para que ele continue a propagar o Evangelho. Então assim, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos e ore também por nós, Paulo faz. Eu não sei como é que você vê quando você ouve alguém falando isso, quando você lê a Bíblia, se isso, ter uma vida de oração e leitura da Bíblia, parece ser uma coisa próxima para você. Quando eu ouvia isso, e às vezes eu tinha, 15 anos, 14 anos, 13 anos, e eu ouvia alguém falando sobre vida de oração e leitura da Bíblia, eu me achava muito distante daquele negócio, assim, de estabelecer essa rotina mesmo, de ter vida de oração, de ler, enfim, né? De você separar tempo de oração e você ter o seu tempo também de ler a Bíblia. Então, eu quero dizer para você assim, Deus não pede, nem sinaliza para a gente nada que seja impossível para a gente. Ele pede o que é possível, o que é impossível Ele resolve. Então, se você quer estabelecer uma vida de oração e uma vida de leitura, comece de pouquinho. Comece de pouquinho. Pega lá o celular, bota lá um alarme. Quando você acordar de manhã, não levante da cama. Eu não consigo orar deitado, porque eu durmo de novo. Então, eu sento na cama. A Carol está acostumada já a me ver de manhã sentado na cama. Ela levanta, e aí eu nem sei se ela está orando para o outro lado, não sei. Ela me vê sentado, passa, eu só sei que ela está passando no quarto. E eu estou dizendo isso só para você saber que cada um tem um jeito de fazer isso, né? Tem gente que ora quando chega no trabalho, tem gente que ora depois. Essa semana eu estava indo para Cristalândia, em Paudalho. Quando eu me dei conta, eu estava 20 minutos conversando com Deus sobre vocês da igreja. 20 minutos. Eu saí, né? Aí peguei a Avenida Recife, fiz o balão para pegar a BR-232, para depois subir para Paudalho. E aí, quando eu subi para Paudalho, aí eu comecei a lembrar, eu disse, Senhor, olha, veja a situação de fulano e tal. E tal. Quando eu olhei no relógio do carro, tinham se passado 20 minutos conversando com Deus. É claro que se eu estou vivo aqui, eu orei de olho aberto, né? E eu não sei como é que é a sua oração, se é no ônibus, tá segurando o ônibus, mas tem um momento de parar tudo, sabe? No carro, por exemplo, desliga o som do carro e converse com Deus, né? Interrompa e estabeleça devagarinho, um pouquinho de cada vez, essa prática, né? Essa rotina de oração e de leitura da palavra. E aí, no verso 5, é muito interessante a sequência que Paulo escreve em Colossenses. Por quê? Porque depois de dizer, se dedique à oração, esteja alerta, seja agradecido e ore por nós, Paulo diz no verso 5, sejam sábios no procedimento. É como me parece que Paulo, assim, para mim, eu não sei se era a intenção de Paulo, se era coisa do Espírito Santo, era inspiração do Espírito Santo também nesse sentido, né? Me parece que Paulo está subindo um degrau. O primeiro degrau é a oração, e ele continua subindo como se todas as outras coisas fossem fundamentadas nisso. E aí ele chega agora e diz assim, seja sábio. E quando a gente estava aqui, os meninos estavam regulando aqui umas coisas, eu parei para lembrar de um texto aqui que me veio à cabeça, que está lá em Reis, 1 Reis, capítulo 3, verso 6, que diz assim, aliás, verso 7, agora, Senhor meu Deus, isso é Salomão, tá? Bem jovem, assumindo o reinado sobre Israel. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar.
Verso 9: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, de maneira que seja capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar teu grande povo? Aí no verso 11, verso 10, diz assim: o pedido de Salomão agradou a Deus, que lhe disse: já que você pediu isso, e não pediu uma vida longa, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, mas você pediu discernimento, em algumas versões dizem sabedoria, para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu. Rapaz, eu acho muito interessante essa parte. Eu lhe darei o que você não pediu. Eu lhe darei riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você em toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez seu pai, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que aquilo tinha sido um sonho, ou uma visão, né? E Deus fala nos sonhos, né? E Deus fala nas visões também. Então no verso 5, Paulo diz: seja sábio. Eu sei que você, como eu, deve ter pessoas que você admira, né? Em áreas diferentes. Pessoas que são resilientes. Por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito assim, nessa questão de resiliência, de ser agradecido, é o Nick Vujicic, que é aquele europeu que nasceu com um problema genético. Ele nem tem braços, nem tem pernas. Eu acho os testemunhos daquele camarada extraordinários. É um negócio assim, a gente já passou aqui vídeos dele, não foi, pastora? E de tudo, e é muito bom. E talvez você também tenha pessoas que você admira porque são sábios. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: ninguém nasce sábio, ninguém nasce resiliente. Resiliente é ser duro, suportar o sofrimento, se mantendo inteiro. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce com a vida de oração pronta. Ninguém nasce assim. Isso a gente constrói. Então Salomão sabia disso. Salomão olha para aquele povo, para o tamanho da responsabilidade dele, e ele diz assim: Senhor, como é que eu vou dar conta? Eu sou jovem, como eu vou dar conta de um povo tão grande? Em outras palavras, eu sou inexperiente, eu não sei como resolver isso. E aí sabe o que Deus faz para você? A mesma coisa que ele fez com Salomão. Ele concede sabedoria e discernimento para discernir o que é o bem e o que é o mal. Você sabe qual é o caminho de um e outro, né? Discernir o caminho do bem e o do mal é a diferença entre eu e você, a gente ir bem na vida ou não. Eu conheço pessoas que parece que tudo que essas pessoas fazem dá certo. Talvez você conheça alguém assim. Eu conheço uma pessoa que é referência para mim, que eu olho para essa pessoa e digo: rapaz, tudo que esse cara faz, tudo que ele botou a mão, deu certo. Impressionante. Sabedoria de discernir no que entrar, no que fazer, no que não entrar. Você sabe que a Bíblia conta então histórias que a consequência da sabedoria é uma semente que gera muitas consequências positivas para mim e para a sua vida. Então, peça a Deus, sobretudo no procedimento com os de fora. Porque o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, que é preciso a gente ser sábio com os de dentro, mas é preciso a gente ser sábio com os de fora, porque tem a ver com testemunho. Hoje à tarde eu estava numa conferência com o pessoal da Gerência Nacional de Assistência Social da Junta, né? E aí foi convocada uma palestrante que trouxe um exemplo da Roche.
A Roche é aquela farmacêutica que produz remédio, né? E aí o diretor executivo da Roche teve uma reunião com uma grande outra empresa que queria patrocinar projetos de inovação da Roche. E aí eles marcaram a reunião, fizeram a reunião e tudo. E aí a empresa que queria patrocinar esses projetos era a Taurus. Eu não sei se você sabe, mas a Taurus é um dos maiores fabricantes de armas do Brasil. E a Roche decidiu não ter parceria com a Taurus, porque a linha de pensamento da Roche é pró-vida. Como ela ia ter uma parceria estratégica com a Taurus, se a Taurus fabrica armas? Sabedoria. Saber que tipo de parceria dá certo. Distinguir que tipo de direção ir. Então peça a Deus. Ore agora à noite pedindo a Deus. Sabe, se reconheça como alguém que, como eu, você, Salomão e todo mundo, a gente não sabe tudo. E a Deus para perguntar: Senhor, essa sociedade vai dar certo, essa sociedade não vai dar certo. Senhor, essa parceria que eu vou fazer com fulano, esse emprego, esse convite, esse trabalho, esse projeto, esse relacionamento. Eu estava brincando essa semana, né? E aí estava falando com a pessoa, e a pessoa dizendo assim: bem dizer, 10 anos atrás, a gente estava num encontro, aí a pessoa disse: pelo que você está orando? Aí naquela semana eu tinha dito assim: eu estava orando pelo namorado das minhas filhas, há 10 anos atrás. 10 anos atrás. A minha mais velha tem 16, você sabe, né? O Diego eu estou orando faz tempo, né? Tinha 6. Ela tinha 6 na época. Então, pedindo o que é Deus? Que ela tenha discernimento. Que é o que a Bíblia diz para mim e para você: peça a Deus discernimento, irmão. Peça a Deus discernimento, porque Deus vai conceder você, para você saber no que você entra e no que você não entra, para você colher frutos de vida. E aí aproveite o máximo todas as oportunidades. Interessante que nesse verso, ao contrário dos outros, no 5 tem um ponto e vírgula. Os outros têm ponto. Se você olhar os outros versículos, você vai ver assim: ponto, encerrou a sentença, encerrou a temática. Nesse aqui tem um ponto e vírgula. Ele liga a temática do primeiro com a temática do segundo. Qual é a temática do primeiro? Peça sabedoria. Qual é a temática do segundo? Aproveite as oportunidades. Gente, e aí eu queria dar uma palavra aqui a você, como alguém que tem servido a você como pastor, né? Está aqui na comunidade, que fui acolhido nessa comunidade aqui. Eu fico tão à vontade aqui que às vezes eu tenho dificuldade. Paro o carro aqui na comunidade aqui, deixo o vidro aberto, deixo porta aberta, não ativo alarme. Alguém: pastor, ficou aberto lá, eu vou lá ver, porque eu me sinto mais em casa do que na minha rua. Na minha rua eu tranco meu carro e vou lá olhar. Aqui eu fico largado. Mas sabe uma coisa que eu creio que a gente precisa continuar pedindo sabedoria a Deus? Aproveitar as oportunidades. Às vezes, tantas oportunidades circulam a gente, que a gente acha que elas vão continuar acontecendo e que a gente pode desprezá-las. A oportunidade vai vir de novo. Não tem problema, depois eu tento isso. Deixa eu dizer uma coisa a você: há oportunidades que nunca aparecerão novamente. E aproveitar as oportunidades, ter sabedoria para aproveitar as oportunidades, pode ajudar muito no futuro. Muito. Pense agora: quais são as oportunidades que Deus está dando a você agora, no momento em que você está agora? O que é que você está planejando para o ano que vem? Essa semana eu falei com 3 pessoas daqui da igreja sobre faculdade. 3. O que é que você está planejando para o ano que vem? Não, eu estou querendo entrar na faculdade. Aí eu disse: está com seus documentos já? Tá, pastor, então, já organize seus documentos, porque na hora que Deus abrir a oportunidade, esteja pronto para ela. E esteja pronto, ou então assim, mais preparado, né? Porque às vezes a gente não está pronto nunca, para aproveitar
as oportunidades. Aproveite a oportunidade de estudar a Bíblia. Você amanhã vai receber um roteirozinho que numa sentada você lê. Não sei se você, como eu, tem dificuldade com os olhos de manhã, né? Meus olhos têm eles não lacrimejam como deveriam. Então de manhã, quando eu acordo, eles amanhecem embaçados. Tem que dar um tempo para ele lubrificar e funcionar como deveria. Então eu não consigo ler logo no começo, na hora que eu acordo. Separe um tempo então para fazer a leitura. É um bom momento para você começar a estabelecer isso. Então aproveite a oportunidade. Chega um roteiro pronto, montado pela equipe pastoral da igreja. Chegue. Aproveite durante a semana para estudar João na live da quarta-feira. Essas últimas semanas, né, a gente tem tido pessoas, é interessante como tem gente de fora da nossa comunidade acessando, quer dizer, que está percebendo já a oportunidade de fazer aquilo que em um clique, você vai lavar prato, você vai fazer faxina, dá o clique lá no celular e fica ouvindo, enquanto você faz isso. Aproveite a oportunidade, né? Aproveite as oportunidades que aparecem aí. E por último, verso 6, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vê que último degrau. Lembra do degrau? Primeiro começa com oração, né? Aí depois gratidão, esteja alerta, gratidão e orem por nós. Aí Paulo termina aqui com que o seu falar seja sempre agradável. Lá em Mateus 12, depois daquela confusão lá, em que Jesus está curando, e aí os fariseus chegam e dizem que Jesus está fazendo isso em nome de Beelzebul. E aí Jesus diz aquele verso clássico que eu e você conhecemos, que diz assim, eu acho que é o verso 34, Mateus 12, 34. Vê aí, pastor, por favor. Que ele diz assim, a blasfêmia, toda blasfêmia contra o Filho de Deus será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. No mesmo capítulo, Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Tiago diz que no capítulo 3, que da mesma boca que sai bênção, não pode sair maldição, porque da mesma fonte não podem jorrar a água doce e a água amarga, né? Então, o que é que tem saído? O que é que sai constantemente da nossa boca? Aqui Paulo está dizendo que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Se às vezes num momento difícil a gente diz uma coisa e aí depois a gente percebe que não deveria ter dito, isso acontece o tempo todo, é porque ao invés de ver o que a gente está dizendo, a gente precisa pensar o que está ocupando o coração da gente. Se há algo que sai com muita constância e a gente percebe que isso, ao invés de construir, está destruindo, é porque o que precisa mudar não é a nossa língua. O que precisa mudar é o nosso coração. Então é nisso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, então, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Você sabe que tempero mostra cuidado. Quando você vai fazer uma comida que está temperado para mais ou menos, você sabe que alguém teve um trabalho a mais de fazer aquilo. Você pega um filezinho de peito de frango, que é uma coisa básica, você joga para assar, e você pega um tempero e solta por cima, é outra coisa. Um pouquinho de trabalho fez a diferença. Não foi uma coisa feita de qualquer jeito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tempere as palavras, não as solte rapidamente. Tempere as palavras com sal. Para quê? Se você pensa no que você vai dizer e o seu coração está cheio do que deveria estar, palavra de Deus,
e você tempera as suas palavras com sal, ou seja, elas não saem logo. Você gasta aquele tempinho de passar o tempero nela. Servirá para que você saiba como responder a cada um. Quando a gente não sabe o que responder, é melhor ficar calado. Quando a gente não sabe o que dizer, é melhor não dizer. Eu não sei você, mas eu sou impelido às vezes a dar respostas numa situação que às vezes a resposta ainda não está no coração. Aquilo não foi amadurecido, aquilo não foi tratado. Às vezes nem dá tempo, né? Às vezes não dá tempo mesmo. Às vezes a gente tem que dar um negócio, dizer um negócio e responder, tem que agir. Às vezes é uma coisa de supetão. Mas uma coisa é ser de supetão, outra coisa é no dia a dia pensar no que vai dizer e no que vai falar. Como isso pode construir ou ferir. Você sabe que hoje as grandes empresas procuram pessoas guiadas a soluções. Sabia disso? As grandes empresas contratam gerentes, CEO, essa turma de gerência, pessoas que são líderes focados na solução. Porque para enxergar problema todo mundo enxerga. Isso aí é fácil. A Bíblia diz que quem procura acha, então se você procurar problema você vai achar. Mas enxergar o problema e focar na solução é que pode fazer a diferença. Então que a nossa boca também seja para essa direção. No casamento, na igreja, no trabalho, sabe? Temperar palavras com sal, para que sejamos abençoadores. Para que sejamos abençoadores. Eu quero convidar você a orar por isso. Porque como você está a caminho. Nós estamos todos, aliás, a caminho de se tornar como Jesus e no caminho que é Jesus. É isso mesmo, Mateus 12? Pronto. Está certo lá a referência. Então, vamos dedicar tempo nisso. Vamos pensar sobre isso. Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo que e eu preciso continuar tendo cuidado, porque isso continua sendo potencialmente possível de acontecer. Muita coisa que eu disse feriu muita gente. Feriu já minha família, feriu minha esposa. Talvez tenha ferido pessoas com quem eu trabalho. Talvez tenha ferido você. Não sei. E aí Paulo finaliza essa escada aqui de degraus que a gente pensou hoje, dizendo exatamente isso. Vamos ter cuidado com o que a gente vai dizer. Tudo começa com oração. Que passa por gratidão, ou que passa por estar alerta, que passa por gratidão, que passa por orar uns pelos outros, que passa por sabedoria e finaliza com temperar as palavras com sal. Vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude em relação a isso. Senhor, a tua palavra foi lida aqui e certamente, como o teu Espírito Santo falou ao meu coração, desde o início da semana, o Senhor também, através do teu Espírito, deve estar falando ao coração dessas pessoas que estão nos assistindo. Tanta coisa o teu filho Paulo falou aqui, né? E em tantas temáticas diferentes, em tantas áreas diferentes da vida da gente. Então eu quero pedir por isso, que o Senhor nos ajude em cada uma dessas coisas aqui, em oração, em estar alerta, em ser grato, em orar uns pelos outros, em pedir sabedoria ao Senhor, em saber como falar. Tanta coisa aqui a gente aprendeu essa noite. Nos ajuda nisso, nos ajuda a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Abençoa a tua igreja, cada pessoa que está nos assistindo essa noite. Obrigado pela turma que está aqui essa noite servindo a tua igreja. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
vier, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, Senhor, teu é o reino, tua é a glória sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, por sempre. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma semana que começa e nós estamos na presença do Senhor, buscando a face e a direção dele para as nossas vidas. Isso é algo muito importante. Nós queremos lembrar a vocês a questão da partilha, né, que nós fazemos sempre para sustento da casa, da obra e dos projetos que o Senhor tem nos confiado, a qual você inclusive faz parte. Queremos lembrar que você pode fazer a transferência dos seus dízimos através da conta bancária que vai aparecer aqui em algum lugar. E também você pode trazer aqui na igreja, se for melhor, né, mais adequado para você. Queremos ainda lembrar, se você está enquadrado naquelas pessoas que têm passado por muitas dificuldades, inclusive financeiras, e não está tendo condições de fazer essa partilha, né, de entregar as ofertas e dízimos, lembre que Deus está atento a tudo isso e cuidando e tomando as providências necessárias. E aí você cuida da tua família, fica em paz, porque há tempo para tudo, inclusive tempo para dar e tempo para receber. Inclusive a gente está no mês de, falando de finanças, né, em partilha, a gente está no mês de missões, né, estamos terminando esse domingo, essa primeira semana de agosto, é a última semana que a gente vai estar recebendo as ofertas e os dízimos destinados à campanha de missões, né? A campanha de missões desse mês, de julho, que é missões estaduais, Por Jesus eu coopero. Então, as ofertas serão destinadas para as atuações missionárias em nosso estado, né? Aqui na capital e no interior. Então, projeto de plantação de igreja, evangelização no sertão, projeto de evangelização com crianças. Então, os missionários da capital e do interior irão receber essas ofertas que todas as igrejas batistas estão arrecadando aqui no estado. Então, você pode enviar pela internet, quer dizer, transferir de maneira eletrônica. Se você for fazer assim, você bota 99 centavos no fim do valor, que aí quando entrar na conta da igreja, o pessoal da tesouraria sabe que é para missões, né? Você pode mandar o comprovante e dizer para qual sala é. E aí, se você também não puder fazer assim de maneira eletrônica, você pode trazer aqui na igreja, que aí o pessoal vai receber e encaminhar para a tesouraria, tá bom? Deus abençoe você. Muito bem. Queremos informar a todos vocês que o expediente aqui da igreja está acontecendo durante a semana, de segunda a sexta, a partir das 9 horas até as 16 horas. Inclusive, você deve estar estranhando, né, esse momento de avisos aqui no gabinete pastoral, mas esse espaço aqui está sendo preparado para quando pudermos receber você para aconselhamentos, para conversas, tirar dúvidas, tá certo? Você marca com Poli e durante a semana e a gente combina um horário para receber você com toda a segurança, seguindo todos os protocolos de higiene. Outra coisa que a gente quer dizer a você, a gente quer chamar a sua atenção para isso, esses avisos de hoje são bem importantes, é que nesse ano nós temos eleição de diretoria no final do semestre, desse semestre. Isso significa dizer que até o final de dezembro a gente precisa ter a diretoria eleita, porque na virada desse ano para o outro ano, o banco bloqueia a conta da igreja, ela precisa da ata de posse da nova diretoria. Para fazer a eleição de diretoria, a gente precisa atualizar o rol de membros. Então, durante a semana, você poderá receber uma mensagem, uma ligação da secretaria aqui de Poli, pedindo a você que você preencha um formulário online, pedindo preenchendo como membro, como rol de membros. E aí,
No final de agosto, para o começo de setembro, a gente vai fazer a atualização do rol de membros, fazer a contagem novamente, e aí a gente vai pensar em termos de quórum para a Assembleia a partir do rol de membros, tá bom? É muito importante que você atualize seus dados lá pelo formulário, pelo Zap, que você vai receber, tá? Um abraço. Muito bem. E a gente já está chegando ao fim desse momento, né? Para você que segue as lives que acontecem todas as quartas-feiras pelo Instagram, queremos lembrar você que na próxima quarta teremos mais uma live que vai ser o desfecho daquele capítulo onde Jesus faz orações, né? Antes de ser entregue para ser julgado e condenado. E aí a gente já viu que no primeiro trecho da oração ele ora por si, no segundo trecho ele orou pelos discípulos, e agora essa semana a gente vai ver por quem é que ele está orando, né? E se você não participa, não assiste, eu acho que é uma ótima oportunidade de você ter maior crescimento, maior conhecimento bíblico, participando dessas lives, todas as quartas, às 19 horas, pelo Instagram da igreja. Nós aguardamos você lá. Se você não pode assistir na quarta pelo Instagram, e você quiser acessar depois, a partir das 9 horas da quarta-feira, o arquivo do Instagram é transferido para o canal da gente no YouTube, né? E, aliás, convidar você para participar, compartilhar os vídeos dos cultos, da reflexão com outras pessoas que estão precisando receber fortalecimento nesse tempo. Olha, o último aviso que eu tenho aqui, acho que é o último, né? É o meu. Sim, lembrar para o pessoal se inscrever também no YouTube, porque sim, no canal. Sempre que tiver novos vídeos, né, você vai ser notificado e vai poder conferir todas as novidades que estão sendo publicadas por lá. E o último aviso que a gente tem agora é a pergunta que todo mundo está fazendo, que é pastora, quando é que nós vamos abrir? Então, nesse final de semana o Conselho de Líderes da Igreja se reuniu, né, no final de semana passado, e aí decidiu que no último domingo de agosto deste mês, dia 30 de agosto, nós vamos abrir no culto, o culto da parte da manhã, né? A parte da manhã, às 10h15 da manhã, não vai ter EBD. Você vai poder se inscrever para esse culto. Na última semana a gente vai avisar, tá? E aí você faz inscrição ou pelo Zap ou pela Secretaria da Igreja, vindo aqui ou ligando. Paulo faz a inscrição de você e naquele domingo a gente vai ter vaga para 30 pessoas, né? 20 pessoas da equipe, 30 pessoas do nosso hall de membros pela manhã. A gente espera que dentro de alguns dias, logo depois desse, a gente possa também fazer a ampliação para 30 à noite. Então 30 pessoas de manhã, mais 30 pessoas à noite, quando a gente vai transmitindo o culto ao vivo, né? A gente está fazendo umas atualizações aqui, estamos reformando aqui a recepção, estamos nos preparando para receber você com todo cuidado. Então a inscrição para o culto do último, quando a gente abrir, né, vai ser do dia 30, vai ser pela internet, aí você vai vir para o culto. Quando você vier para o culto, vocês vão aferir sua temperatura, né, com aquela pistolinha que você vê por aí em loja de shopping, e aí higieniza as mãos e você vai ser conduzido até um local no espaço aqui no templo que a gente usa para cultuar, tá bom? Então esse mês estaremos abrindo, começando com um domingo pela manhã, ok? E aí, muito em breve, se Deus quiser, a gente abre também no domingo à noite. Fique em oração aí para tudo dar certo e a gente poder se encontrar também presencialmente. Continue orando por isso, para que o governo possa ampliar as quantidades. Essa limitação não é a gente que definiu, é o governo que definiu. E a gente só pode ter 50 pessoas no ambiente. Então, por isso que a gente está abrindo 30 vagas, 20 é a equipe. Tá? Então, ore por isso. A gente está à disposição para lhe atender aqui, para orar com você, inclusive virtualmente. Se você precisar de orar, de conversar através de vídeo, a gente está à sua disposição, tá bom? Deus abençoe você. Uma boa semana para você. Tchau, tchau.